Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, eu sou Anderson Gomes e neste vídeo nós vamos falar um assunto que todo mundo gosta, é claro, todo mundo quer descobrir cada vez mais, que é sobre projeção astral. Bom, é um assunto muito interessante, mas nós temos que entender mais como é que tudo isso funciona para nós podermos nos aplicar e descobrir cada passo do que fazer, como nós chegamos lá. Bom, não é nenhum segredo, não é nenhum mistério, existe muita gente falando e fazendo isso por aí, mas nesse vídeo a gente vai dar mais algumas dicas para a gente chegar lá, tá certo? Vamos lá ver o vídeo? Bom amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Aprendendo sobre Mediunidade. Trazemos aí agora esse assunto que é a projeção astral, que é um assunto que todo mundo gosta. É um assunto que está englobado na mediunidade, ela não foge da mediunidade também. Pode variar um pouco, vocês vão descobrir bastante coisa já, a gente vai conversar mais sobre isso. Tá? Eu não sei se dá para perceber porque eu estou retestando agora, mas eu voltei a gravar com a minha câmera padrão, né? Que antes eu estava gravando com o celular, olha só, né? Mas acredito que o áudio também deu uma boa melhorada na questão da estou olhando aqui porque eu acho que está chovendo lá fora, começou a chover, na questão da qualidade do áudio. Bom, mas vamos no assunto, né? Que é o que interessa, nós falarmos sobre a projeção astral. Bom, a projeção astral não é nenhuma novidade, eu não estou falando aqui nem nada de novo, eu estou rebatendo o assunto em cima de muita coisa que já foi falado. Tá? Projeção astral já é praticada há milênios e milênios por mestres, pessoas que têm conhecimento, né, em religiões, em cultos e diversas situações. Bom, mas a primeira coisa que nós temos que saber, que é importante, que projeção astral qualquer pessoa faz. Você provavelmente já fez e somente não se lembra, porque na verdade todos nós nos projetamos para fora do corpo à noite, quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito se desliga do corpo e nós vamos buscar o que nos interessa no astral. Bom, vamos passo a passo, né, para vocês entenderem. Bom, então já entendemos que para você se projetar no astral, você não precisa ser nenhum ser especial, não precisa ser nenhum mestre, não precisa ser de nenhuma religião específica. Por quê? Porque isso é uma característica natural do ser humano, do espírito, né? da alma imortal, da consciência, que todos nós temos e não tem como você fugir. Então não adianta você dizer para mim, Anderson, eu não me projeto. Você se projeta, você só não lembra, né? Então vamos passo a passo. E a prova que todo mundo pode se projetar é que até os animais se projetam. Né? Então os animais também saem para fora do corpo, andam, nos veem e tudo mais. Então pense, se o seu gatinho, né, se o seu bichinho de estimação se projeta, imagina você que é um ser humano. Então você não precisa, digamos assim, ter um curso super especializado para fazer, você já faz. É claro que se você quer buscar melhor resultado, mais entendimento, aí você naturalmente vai ter que estudar, tá? Então, a primeira coisa que acontece muito com as pessoas, e geralmente com pessoas que já se projetam e já têm consciência disso, elas têm medo. Então muitas pessoas têm medo. Por quê? Porque não compreendem, ficam fora do corpo, estão visualizando uma outra dimensão, né? Com situações diferentes, com regras da física, digamos assim, diferentes do normal ou do natural que se vê aqui na nossa dimensão. Nós nos encontramos com seres diferentes e aí onde muitas pessoas se assustam. Tá? Dentro dos sintomas da projeção, uma coisa que ocorre muito é a paralisia do sono. Então tem pessoas que quando estão com o seu espírito ou a sua consciência quase saindo do corpo, elas sentem uma certa paralisia, né? Ou melhor, uma paralisia total, né? E acreditam que aquilo ali vai dar algum problema ou que vão morrer naquela situação. Mas isso não ocorre,
Porque quando nós estamos se desligando do corpo, né, o nosso espírito está solto, ele não está totalmente desconectado, independente. Não, ele ainda tem um famoso cordãozinho de prata que nós chamamos, que é na verdade um elo energético entre corpo e espírito, que não pode ser rompido por ninguém, tá? Não é assim que funciona. Então, quando nós estamos saindo, o nosso corpo está num estado muito relaxado, que é o estado do sono. Tá? E aí o que acontece? Você não consegue, a tua mente não consegue mandar mensagens para o cérebro para fazer as partes do corpo se moverem. Tá? Então muitas pessoas nesse processo ficam muito preocupadas e ficam com medo do que pode acontecer. Esse processo pode acontecer quando nós estamos quase dormindo, tá? Que é aquele estágio que a gente chama de hipnagógico, né? E quando nós estamos quase acordando do sono, que é o estado hipnopômpico. A maior parte das pessoas acontece naquele estágio do quase acordando, onde aí elas estão vindo, muitas vezes cheio de imagem na cabeça, e aí abre os olhos, se veem no quarto e não conseguem se mover. Então a dica é tentar aos poucos, né? De leve, sem desespero, mexer os dedos, né? Aos pouquinhos, só um dedo, e aí você vai ver que vai voltando o movimento naturalmente. Não tem nenhum tipo de problema isso. Tá? Algumas pessoas, como eu disse antes, né, mas repetiu o assunto, criam mitos que para você se projetar você tem que ter alguma especialidade. Não, você não precisa ter especialidades, mas como eu disse, é claro que se você quer ter uma projeção cada vez melhor, com mais qualidade, com mais consciência, então se você estudar e fazer certas práticas, certas técnicas, é muito melhor, tá? Outro ponto importante que as pessoas falam, muita gente diz assim, mas a projeção astral é algo perigoso, porque o teu espírito pode ir e não voltar mais. Ou você pode ser aprisionado em algum lugar, porque eu já me projetei e vi alguma outra consciência ou espírito me segurar e dizer agora você não volta mais. Bom, isso não acontece, porque nós temos essa ligação energética com o corpo, então não tem como isso acontecer, você não voltar ou você ser simplesmente aprisionado. Tá? A nossa consciência, a nossa mente fora do corpo, ela é muito veloz, ela é muito, como é que eu vou explicar para vocês? É muito dinâmica, então você pode se materializar em um lugar e se materializar no outro num segundo em seguida. Então não tem como alguém te prender tanto assim, né? Então o que nos prende normalmente? O medo, o desespero, esse tipo de coisa pode nos reter por algum momento. Mas você não vai conseguir permanecer tanto tempo fora do corpo de forma que fique aprisionado, tá? Bom, um outro ponto interessante é o nosso comportamento fora do corpo. Como muitas pessoas não sabem ou não acreditam na projeção, encaram qualquer tipo de projeção, mesmo quando tem uma certa consciência, como um sonho. Então, na verdade, buscam fora do corpo aquilo que está dentro da sua mente, os seus desejos, né? Pode ser um vício, pode ser o amor, pode ser a saudade. Então, cada um vai procurar aquilo que deseja. Então, por isso é importante nós termos um condicionamento mental no dia a dia cada vez melhor, né? Melhorando o nosso comportamento, fixando em nossa mente o desejo da projeção, a vontade de se projetar e ser útil nessa projeção, ter descobertas, ter conhecimento, sempre trazer alguma coisa de útil. Porque imagine, se a projeção fosse só para fazer coisas inúteis, né? Fúteis, digamos assim, que função teria? Então eu acho que já é uma dádiva muito grande do universo para nós termos essas capacidades e não aproveitar. Então a gente tem que aproveitar sempre, né? Dentro desses condicionamentos, criar formas de a gente ter mais lucidez. Eu acho que, na minha opinião, o fato de você mentalizar todos os dias, durante o dia, que você deseja essa lucidez durante a projeção, ajuda bastante na questão de você conseguir essa projeção. Porque quando nós temos mais ciência de que existe um plano espiritual, de que existe uma outra dimensão e nós estamos transpassando essa dimensão no tempo e espaço o tempo todo, então isso faz com que nós tenhamos mais ciência dessa capacidade e mais consciência
quando nós estamos nos projetando. Então o interesse é muito importante, tá? Por que eu falo só? Eu lembrei de um fato agora. Por que o interesse é importante? Porque muitas vezes, qual é o nosso primeiro desejo quando nós deitamos na cama? Nós pensamos assim, eu quero apagar, eu quero dormir, eu quero descansar. Então nós já condicionamos o nosso corpo que à noite nós vamos descansar, nossa mente vai apagar, vai zerar, vai limpar, que são os nossos desejos pelo descanso, por ter, né, esse relaxamento. Então nós programamos a nossa mente para isso. Aí é que vem a questão, e se nós programarmos para o contrário? O nosso corpo vai descansar, né? Nosso cérebro, material vai estar descansando, mas o nosso espírito, a nossa consciência vai estar projetada realizando tarefas de aprendizado, de conhecimento, de auxílio, de muitas coisas no plano astral. Um ponto importante quanto à projeção é que muitas pessoas querem explorar o plano espiritual, mas não têm conhecimento nenhum do que é, como é, o que ocorre, quem está lá, como eu vou para lá e como eu volto de lá, né? Então, como eu falei para vocês, você se projetar, você não precisa ter conhecimento. Só que a partir do momento que você vai tendo consciência, então é necessário você saber para onde está indo e o que vai acontecer lá, tá? Então é importante você ter leituras que te propiciem, né, conhecimento do funcionamento do plano astral, das realidades extrafísicas, digamos assim, né, para você saber como reagir nesse plano. Então você saber trabalhar com técnicas de energia, esse tipo de coisa, saber sobre a constituição do nosso perispírito, digamos assim, na linguagem espírita seria perispírito, né? Ou do nosso psicossoma, que é a mesma coisa que é o nosso corpo espiritual, tá? Então nós temos que ter certos conhecimentos para nós podermos ter certas habilidades, para podermos viver melhor no plano espiritual e aproveitar mais essa experiência. Então, às vezes tem pessoas que têm muito medo, né? Ah, porque eu vou ver espíritos. É claro que você vai ver espíritos, você vai estar em outro plano. Então você vai ver encarnados e desencarnados lá do outro lado, tá? Então é importante você angariar esses conhecimentos para não passar medos, sustos ou coisas do tipo desnecessária que vai atrapalhar a sua experiência de projeção. Então busque leituras, né? Por exemplo, livros básicos como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, um livro exatamente sobre projeção, que é a iniciação à projeção astral. Então existem vários livros que podem dar subsídios sobre as realidades do plano espiritual, né? Então nós precisamos buscar formas de cada vez mais conhecer para que nós possamos ter esse material em nossas mãos, para nós termos projeções cada vez mais úteis, mais saudáveis para nós, que traga conhecimento, porque a projeção é feita para isso. Se não é para você estar ajudando, auxiliando, participando de atividades no plano astral, é para você angariar conhecimento, tá? Então quem pensa assim, eu vou usar a projeção para espiar o vizinho, para olhar se a minha namorada está em casa, né? Ou para fazer qualquer outro tipo de coisa, eu vou influenciar o meu chefe para me dar um aumento. Então pense que são objetivos negativos, e no exato momento que você pensa dessa forma, você está atraindo outras consciências ou outros espíritos, né, que estão na mesma faixa vibratória, do enganar, do mentir, do fazer vários tipos de coisas erradas. Então, por isso que nós temos que ter certos condicionamentos mentais para nós termos mais qualidade na nossa projeção. Bom, gente, então é isso. O nosso vídeo não foi aqui para ensinar projeção astral, porque isso é um assunto muito longo, tá? Foi só para dar algumas dicas bem básicas de algumas coisas. Existem muitos autores que falam sobre o assunto, também, digamos assim, na visão mais científica, como a Nancy Trivelato, né? Temos o Wagner Borges, que tem bastante conhecimento e tem o site do IPPB, a Nancy do IAC, o Wagner Borges do IPPB, nós temos o
o Saulo Calderon, né, que é do site Viagem Astral. Então são pessoas, é claro, muito mais experientes no assunto e podem dar muito mais dicas, e eles trabalham muito com técnicas, né? Então eu não sou muito cara das técnicas, eu até posso utilizar em um momento e outro, mas eu não tenho técnicas particulares, digamos assim. Mas esses companheiros aí têm, e vocês podem angariar bastante conhecimento com eles também. Então um grande abraço e vamos voltar ainda a falar sobre o assunto em outros vídeos. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.